Agora com vocês, mais uma publicação do canal SCN, Silvério Costa Notícias, com Silvério Costa, o repórter que não omite os fatos. Olá, muito boa noite Brasil, boa noite a você que nos acompanha. E eu quero mandar uma boa noite especial a você que pela primeira vez está acessando o nosso canal de notícia. Uma boa noite, seja muito bem-vindo e continue conosco. Agora, uma notícia boa. Quem que não se lembra do caso Iago? Eu estou falando daquele garotinho que foi assassinado pelos próprios pais em Andradas, no sul de Minas. Pois é, pessoal, nessa quarta-feira o casal de criminosos foram levados a júri popular no fórum da cidade. O crime teria acontecido em março de 2019. Iago Lourenço Montagnoli, de apenas 3 meses de idade, gente, foi assassinado pelos pais Ana Carolina Lourenço, que na época tinha 19 anos, e Alexandre Montagnoli, que na época tinha 23 anos. O casal de criminosos ligou para o SAMU alegando que a criança estava passando mal. O SAMU chegou, correu com a criança para o hospital, mas a criança não resistiu aos ferimentos e morreu logo em seguida. E quem desconfiou que a criança poderia ter sido assassinada foi um agente funerário que, ao perceber várias lesões no corpo da vítima, inclusive na cabeça, decidiu não preparar o corpo e chamar a polícia. E por volta das 9h30 da manhã dessa quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021, no Fórum de Andradas, começou o julgamento dos criminosos, que foi até por volta das 4h30 da manhã dessa quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021, com a condenação de mais de 45 anos de detenção em regime fechado para cada um deles. Quem nos traz os detalhes de toda essa história é a repórter da Record TV, Lúcia Ribeiro. Vamos conferir. O primeiro a chegar no Fórum de Andradas, no sul de Minas, foi Alexandre Montagnoli, que na época do crime tinha 23 anos. Algemado e de cabeça baixa, ele foi conduzido ao banco dos réus. Na sequência, foi a vez de Ana Carolina Lourenço Cândido, que na época do crime tinha 19 anos. O julgamento começou por volta de 9h30 da manhã desta quarta-feira e terminou já na madrugada desta quinta-feira, por volta de 4 horas da manhã. O júri foi composto por 6 mulheres e 1 homem. A justiça entendeu que Ana Carolina e Alexandre foram os responsáveis pela morte do próprio filho, um bebê de 3 meses de vida. Ana Carolina deve cumprir 45 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Já Alexandre foi condenado a 45 anos e 2 meses de detenção, também em regime fechado. Os dois respondem por homicídio com várias qualificadoras, sendo 13 somente de tortura. Eles eram os pais do bebê Iago Lourenço Montagnoli. O menino morreu no dia 27 de março de 2019 em Andradas. Na madrugada desse mesmo dia, Ana Carolina e Alexandre chamaram o SAMU, informando que a criança estava passando mal. Iago chegou a ser socorrido e foi levado para o hospital da cidade, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Esse caso chegou para a polícia depois que um agente funerário desconfiou das lesões encontradas no corpinho do bebê. A criança tinha hematomas por todo o corpo, principalmente na cabeça. Foi então que esse agente funerário recusou preparar o corpinho do bebê e chamou a polícia. Alexandre e Ana Carolina foram presos no mesmo dia em que a morte do bebê foi constatada. Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que Iago era agredido pelo pai desde o primeiro mês de vida e que Ana Carolina acobertava essas agressões. O corpo de Iago passou por necrópsia e o laudo apontou que o bebê morreu em decorrência de traumatismos no tórax, na cabeça e de múltiplas fraturas pelo corpo. Depois disso, Iago foi sepultado no cemitério de Santo Antônio do Jardim, cidade no interior de São Paulo.
Olha só, pessoal, eu não poderia deixar de vir até aqui e dizer exatamente o que eu penso. Eu desejo do fundo do meu coração, já que nós não temos pena de morte no Brasil, que é uma pena, que esses miseráveis passem o resto da vida deles na cadeia. Que a chave que trancafiou esses desgraçados na prisão seja jogado fora. Mas isso é um sonho muito distante. Sabe por quê? Porque daqui a pouco me aparece um miserável de um advogado, não vamos generalizar também, né, pessoal? Porque não são todos que são assim. Eu conheço muitos advogados bons, advogados que têm compromisso com Deus e têm compromisso com a sociedade, eu conheço muitos. Mas tem alguns miseráveis que passaram a vida deles na faculdade estudando para mentir e para manipular, que são movidos apenas pelo dinheiro. Daqui a pouco aparece um desgraçado desse pedindo o relaxamento da prisão desses infelizes. Ou daqui a pouco me aparece um infeliz de um juiz para fazer com esses desgraçados a mesma coisa que fez com a Suzane Rudistoffoli, aquela desgraçada que foi acusada de ter matado os pais. Vocês lembram? Pois é, daqui a pouco aparece um juiz para fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque aqui é Brasil. Isso aqui é o país da impunidade. Agora vocês prestaram bem atenção na negligência desse caso. É necessário que o Ministério Público entre na parada e apure realmente o que foi que aconteceu, porque alguém precisa ser responsabilizado. Como que pode o SAMU ter sido chamado e ninguém no SAMU ter percebido as lesões no corpo do garoto? Como que pode o garoto ter sido levado ao hospital e no hospital ninguém ter percebido as lesões no corpo do garoto? Como que pode no IML ninguém ter percebido as lesões no corpo do garoto? Apenas o agente funerário foi quem percebeu. E se o agente funerário não percebe e não chama a polícia, esse crime ia passar batido e esses desgraçados nesse momento estariam rindo da nossa cara, rindo da cara da sociedade. Então é necessário que haja uma investigação sobre o que aconteceu, é necessário que o Ministério Público entre na parada e tome as medidas cabíveis para que os verdadeiros responsáveis sejam responsabilizados. Essa é a minha opinião. Meu nome é Silvério Costa. Boa noite.